Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do sexto ano do Ensino Fundamental, volume 2, semana 4. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? Mas vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. A atividade número 1, ela traz a classificação dos triângulos de acordo com seus ângulos. Nós já ouvimos falar em triângulo equilátero, não já? É porque tem 3 lados iguais. Só que agora eu não estou olhando os lados, eu quero olhar os ângulos e de acordo com a medida dos ângulos, eu vou classificar os triângulos. Lembra na semana passada? Nós falamos dos ângulos agudo, que é um ângulo menor do que 90 graus. Falamos do ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Falamos do ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90. E com base nesses 3 tipos de ângulos que nós falamos, nós vamos classificar os triângulos, ok? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. O primeiro triângulo que eu vou apresentar para vocês aqui é o triângulo que nós chamamos de triângulo obtusângulo. Por que ele é um triângulo obtusângulo? Porque ele tem um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Dá uma olhada nesses triângulos, ó. Esse ângulo A aqui é um ângulo obtuso. Esse ângulo C é um ângulo obtuso, ou seja, eles têm medidas maior do que 90 graus, tá bom? Então, quando eu tenho um ângulo obtuso, automaticamente eu tenho um triângulo que é obtusângulo. Aí você pergunta assim, professor, tem jeito de num triângulo só eu ter 2 ângulos obtusos? A resposta é não, tá bom? Porque ângulo obtuso é maior do que 90. Então, eu posso ter no máximo aqui um ângulo obtuso nesse triângulo, ok? O segundo tipo de triângulo aqui, de acordo com os ângulos, é chamado de triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Lembra do símbolo? Ó, olha o símbolo do ângulo reto que nós estudamos nas semanas anteriores. É esse. O que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Então, ó, esse triângulo, o ângulo é reto. Nesse triângulo, o ângulo H é reto. Então, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo, ok? E o terceiro caso de triângulo, esse triângulo aqui, nós chamamos de acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem os 3 ângulos com medidas menores do que 90, ou seja, 3 ângulos agudos, olha, A, B e C, que são esses ângulos, e J e K, que são esses ângulos, são ângulos agudos. Aí você fala assim, professor, esse triângulo aqui, que é o obtusângulo, é maior do que 90, mas os outros são menores. Ele pode ser chamado de acutângulo? Não. Por quê? Porque para ser um acutângulo, os 3 ângulos têm que ser menor do que 90, tá bom? Então, ó, obtusângulo, um ângulo maior que 90. E é óbvio, quando eu falo maior que 90, pessoal, eu falo maior que 90, mas automaticamente é menor do que 180, tá bom? Retângulo tem um ângulo de 90 graus e acutângulo tem 3 ângulos menores do que 90 graus. Então, essas são as classificações de acordo com os ângulos, tá bom? Vamos para a atividade número 2. Vamos lá. Questão número 2 diz o seguinte, olha, em seu contexto sociocultural, pesquise 3 situações nas quais você visualiza esses 3 tipos de triângulo, com um ângulo reto, com um ângulo obtuso e com 3 ângulos agudos. Registre no quadro abaixo os resultados encontrados e explique por que esse tipo de triângulo que você visualizou é o tipo ideal para aquela situação. Vamos lá, pessoal, olha. O meu objeto de número 1 é uma prateleira, muito utilizada no canto de paredes. Vou colocar a imagem dela aqui, olha. Observe que essa prateleira, ela é num canto de parede e ela tem o formato de um triângulo retângulo. Aí qual que é a justificativa? É melhor esse tipo de prateleira, pois as paredes formam um ângulo de 90 graus e a prateleira fica com 2 dos seus lados fixos na parede, ou seja, dá maior firmeza para essa prateleira, tá bom? O nosso segundo objeto aqui
são os telhados de casa, né, que tem o formato de um triângulo normalmente obtusângulo. E mais uma vez, olha, dá uma olhadinha nessa imagem. É um formato de um telhado e um triângulo obtusângulo. É claro que você vai encontrar também telhados que têm o formato de triângulo agudo, né, um acutângulo. Mas é mais comum esse tipo, que é o obtusângulo. Por quê? A nossa justificativa aqui para esse tipo de ser o preferido. Além de ficar mais harmonioso a visão, no interior das casas o teto não fica muito alto. Então quando a gente faz uma casa com o telhado tem o formato de um triângulo obtusângulo, olhando de dentro não fica tão alto quanto se fosse um triângulo agudo, né? Um triângulo agudo ele fica mais pontudo para cima. Então por dentro o teto acaba ficando mais alto. Então é mais comum utilizar o triângulo na construção de uma casa, o triângulo obtusângulo. E o nosso terceiro caso aqui são os triângulos de sinalização utilizados pelos automóveis, né? O triângulo de sinalização, é claro, é um formato de um triângulo e é um triângulo acutângulo, ou seja, os ângulos internos dele são menores do que 90 graus, né? Uma justificativa, esses triângulos, eles têm, né, no caso da sinalização, eles têm os lados do mesmo tamanho, gerando assim um maior campo de visibilidade. E uma outra vantagem é quando vai guardar, eles ocupam menos espaço, né? Uma vez que os lados têm o mesmo tamanho, se eu tivesse um outro triângulo em que os lados não tenham o mesmo tamanho, ele vai ocupar um maior espaço. Então nesse caso é uma vantagem também ao guardar, porque os três lados nesse caso são iguais. É um triângulo acutângulo e os ângulos internos é um caso especial, né? Porque é um triângulo que nós chamamos de triângulo equilátero nesse caso. Os três ângulos têm 60 graus, tá bom? Então é um caso especial aqui de triângulo, tá bom? Vamos para a questão de número 3 e última de hoje. Vamos lá. Questão de número 3 diz o seguinte, olha. Quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Aí ele nos convida a fazer um experimento. Ele fala assim, ó, procure duas embalagens com a forma de poliedros ou não poliedros. Identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros e depois planifique-os. Aí fala assim, ó, no quadro abaixo, faça um desenho dos sólidos geométricos encontrados. Escreva uma descrição com as características de cada um. Se é poliedro ou corpo redondo, quantas faces, arestas e vértices, e depois escreva um texto explicando a diferença entre eles. Bom, eu peguei então aqui dois objetos, né? Você procura aí na sua casa dois objetos, ok? Ou duas embalagens. Eu peguei essa embalagem que é uma caixinha, observa aqui, olha, ela é um poliedro, né? Ela é um paralelepípedo, lembra? Nós estudamos na primeira semana, tá bom? Então é um paralelepípedo. E peguei esse objeto aqui, que lembra muito o cilindro, ok? Essa embalagem que é um cilindro. Bom, e aí pediu para desenhar esses dois objetos. Então eu tenho aqui a minha caixa, que é um paralelepípedo, e tenho aqui o cilindro, que é a minha outra embalagem. Quando eu planifico a minha caixa, olha, a forma planificada, ou seja, eu abri essa caixa, né? Separei, tem várias figuras nela, ó. Várias figuras planas, né? Ela é formada por vários retângulos, tá bom? Esse paralelepípedo é um poliedro. O que é poliedro mesmo? Você lembra? Poliedro é uma figura formada apenas por polígonos. Aí você fala assim, o que é polígono, professor? Polígono são figuras formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Por exemplo, ó, isso aqui é um polígono. Formado por um segmento de reta que não se cruzam. Ou ainda, os próprios retângulos. Então aqui é um poliedro. Ele tem 6 faces, né? De cima e de baixo, 2, frente e trás, mais 2, de um lado e do outro, mais 2. Ele tem 8 vértices. Lembra o que é o vértice? O vértice é o local de encontro das arestas, ó. Esses pontinhos aqui são os vértices. Ele tem 8 vértices e tem 12 arestas. O que é a aresta? A aresta, ó, são essas retinhas aqui, que é onde os lados se encontram, ok? E está aqui a sua forma planificada.
O meu outro objeto lembra muito o cilindro. O cilindro é um poliedro? Não. O cilindro não é poliedro, porque poliedro é formado por polígono. E polígono é formado por retas que não se cruzam. Observa que o cilindro, ele tem a base, ó. A base dele é o quê? É um círculo. Então o cilindro é chamado de corpo redondo. É uma figura espacial, só não é poliedro, é um corpo redondo. Ela tem a base, ó. A base é o círculo. Aí você fala assim, professor, a base é o que está debaixo? Sim, é o que está debaixo, é a base. Mas em cima, nesse caso aqui também, é igual a base, né? Porque a parte de cima é igual à parte de baixo, tá bom? Então a base é um círculo. E observe que quando eu planifico o meu cilindro, essa lateral dele aqui, ó, vira um retângulo ou um quadrado, né? Vira uma figura geométrica plana, em que é um polígono. Então aqui, ó, é um polígono, só que aqui e aqui não é polígono. Então o meu cilindro é formado por um polígono e dois círculos, tá bom? A lateral é um polígono. A diferença entre eles? Bom, o poliedro é formado apenas por polígonos. Então, apenas por polígonos. Já o corpo redondo tem na sua formação partes que não são polígonos. Então essa é a diferença básica entre eles, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!